Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Hoje temos uma sequência de lives aqui no nosso coletivo. A gente estava agora há pouco falando sobre autismo, TDAH e outras questões cognitivas, né? A gente bateu um papo com a pediatra Laís Chiboio, foi muito construtivo. A minha esposa estava aqui trocando. Então foi uma live muito importante, porque várias pessoas puderam tirar dúvidas sobre diversos pontos, né? Porque a gente não tem a oportunidade, mesmo quando a gente tem uma consulta, a gente não tem a oportunidade de tirar dúvidas com o médico, né? Porque muitas vezes tem coisas que a gente acaba deixando escapar e a gente pensa, puxa, se um dia eu puder conversar com o médico, eu vou perguntar isso, isso, isso. E aí, a gente teve essa oportunidade hoje. A doutora Laise teve esse cuidado, né, essa atenção de estar aí com a gente tirando dúvidas. Por isso eu sou muito grato a todas as pessoas que entenderam, né, o propósito desse coletivo. Né? A gente tem a oportunidade de conversar com pais, com mães, tirar dúvidas com essas pessoas. E sem essa abertura que vocês dão, essa abertura que a gente troca sobre tudo um pouco, eu acho que a gente não estaria, né, nesse lugar onde a gente está, esse lugar em que a gente pode aprender tanto e crescer tanto uns com os outros. Eu acredito que desde que a gente começou a conversar, eu aprendi tanta coisa, mas tanta coisa que eu não tenho nem palavras mesmo para expressar, né, a minha gratidão a todos vocês. Por isso, eu queria agradecer a todo mundo que envia para a gente sugestões de pauta para a gente trocar juntos aqui. A gente tem mais de mil propostas, né, de tema para a gente trocar. Eu nem sei se a gente vai dar conta de tudo isso até o fim da quarentena, né? Não sei. A gente tem feito aí uma média de 2 lives, 3 lives por dia, né, para cobrir pautas que vocês trazem para a gente. Então eu espero que a gente consiga cobrir mais e mais temas, mais e mais pautas ao longo, né, desses dias. E aí surgiu uma dúvida também sobre masculinidades e paternidades, né? Falaram para a gente tratar um pouco desse tema da masculinidade. O que é isso, né? Tem gente usando agora masculinidade no plural, né? Masculinidades, né? Então por que isso? Por que tem mais de uma? Como é que funciona essa coisa? E aí a gente chamou algumas pessoas para conversar e, para nossa surpresa, praticamente todo mundo, né, aceitou. Assim, muitas pessoas foram recíprocas, né, dessa atenção e toparam conversar com a gente. A gente conversou com o Rodrigo França e era uma live que eu pedi 30 minutos para ele. Só que a coisa rendeu tanto, ele falou do livro dele, da vivência dele. E aí uma coisa que era para ser 30 minutos virou 1h30. Tá uma live incrível. Eu acho que de todas as lives que a gente fez até agora, essa é uma das mais completas. Então eu queria fazer o convite aqui para que você que não assistiu compareça no nosso canal do YouTube, né? Essa é uma outra novidade que a gente trouxe agora. Para não perder nenhuma dessas lives, a gente está tentando salvar o máximo possível e carregar lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, né? Dê esse apoio para a gente, que a gente precisa de quanto mais inscritos, melhor, que a gente vai ganhando possibilidades. O YouTube trabalha da seguinte forma: se ele tiver 100 inscritos, você pode customizar o seu endereço, o link, né? Em vez de ficar aquele monte de letras embaralhadas, você consegue colocar o nome. Então a gente vai colocar, por exemplo, youtube.com Pais Pretos, né? Então fica uma coisa muito mais legal. E a nossa próxima meta, né, é ter 1.000 inscritos, porque aí com 1.000 inscritos a gente consegue fazer lives direto do YouTube. Qual é a vantagem disso? É que muito mais pessoas usam o YouTube do que o Instagram, né? Apesar do Instagram ser muito popular, tem muita gente que não tem ainda, não tem um perfil aqui. Então, o nosso alcance aqui, pelo menos ao vivo, ele acaba sendo menor, né? Então, a gente está salvando essas lives no YouTube,
passando esses links para as pessoas, né? A pessoa tem acesso ao link e aí pode ver as lives gravadas, né? O que a gente tem feito esses dias e está funcionando bastante. A live de hoje, pela manhã, foi uma live, assim, eu acho que é uma das mais importantes, que é um tema que algumas pessoas consideram até gatilho, né? Que é o afeto, né? A dificuldade para expressar afetividade, a dificuldade para receber afeto, né? Eu achava que o problema geral era como dar afeto, mas muitas pessoas não sabem como reagir ao afeto recebido, né? Elas não sabem como se comportar mesmo. Por exemplo, quando uma pessoa diz que te ama, o que você faz, né? A maioria das pessoas falam, também te amo. Mas não é só porque elas amam, é porque elas se sentem endividadas com aquela declaração. Então, como ela recebeu uma declaração, ela quer fazer uma negar, né, aquilo que foi recebido. Então, interessante isso. Vamos falar um pouquinho disso também com o nosso irmão Érico Braz, que vai trocar um pouco com a gente sobre esse tema que é tão importante, né? Então, o Érico Braz vai estar discutindo masculinidades e paternidades aqui com a gente, né? Então, essa conversa promete. O convite está feito para que você fique aqui com a gente. Irmão, tudo bom? Boa tarde, meu irmão. Como é que você Tudo bem tá? sim. Que bom estar com você aqui mais uma vez. É Queria pedir verdade. desculpas ao pessoal que estava esperando ontem. Eu tive um problema pessoal aqui que não consegui entrar em nenhuma das minhas redes, Nossa. né? E deixei a galera meio que esperando aí. Mas estou aqui hoje. Acho que dá pra gente bater um papo aí que vai ser legal. É. Poxa, uma coisa interessante foi que as pessoas não sabiam dessa sua consciência racial. Então ficou todo mundo louco aqui no direct. Chama ele de novo para ele falar disso. Como é que foi essa descoberta dele enquanto negro, enquanto pertencente a uma sociedade racista, o papel dele de afrocentrar, de onde ele tirou essa percepção, né, de que tem o ideal é um casamento preto, uma família preta. E aí eu me toquei que eu não te perguntei mesmo, como é que foi isso? Você leu? Pertenceu a alguma roda de coletivo? Como é que foi isso? Eu não sei como é que as pessoas me pensam sem esses fundamentos. Porque eu nasci em Salvador e tudo que eu faço hoje é fruto desse pensamento, né? Desse pensamento racial que é extremamente necessário no país. Eu comecei a fazer teatro com 7 anos de idade no subúrbio, como eu falei, e já era um teatro politizado, né? Era um teatro de igreja na época, de comunidade, uma comunidade no subúrbio ferroviário de Salvador, mas que a gente já pensava as questões sociais, sobretudo as questões do negro na sociedade, né? Então, essa minha consciência negra, esse meu pensamento, essa reflexão contínua sobre a sociedade, ela vem nesse período, ela faz parte da minha formação, porque minha mãe era uma mulher que pensava muito, meu pai um cara que pensava muito sobre essas coisas. Então, minha criação foi baseada muito nisso. Em relação às relações interraciais, claro que eu, como nasci numa comunidade pobre em que a maioria da população é negra e era negra naquela época, essa reflexão, claro que me veio um pouco depois, mas aí quando eu fui buscar na minha memória, eu vi que todas as pessoas que moravam nessa comunidade, a maioria delas eram negras, e essas relações interraciais eram muito pouco vistas ali na comunidade, porque a grande maioria da população era negra. E isso tinha um significado muito grande. Aí depois, lá em 1999, quando eu entrei no Bando Teatro Lodum, quando eu me profissionalizei, aí eu fui entender um pouco mais profundamente sobre isso e vi que realmente eu fazia parte de uma comunidade que era remanescente de quilombo, que era descendente de negros africanos escravizados no Brasil, e de que toda a estrutura de pensamento que permeava a minha educação, a minha vivência, era fruto do eurocentrismo instalado no Brasil, né? Então as coisas foram avançando e eu fui entendendo que ser negro no Brasil era, acima de tudo, um desafio muito grande de viver.
É verdade. Com certeza. E a gente percebe que no meio artístico, mesmo em Salvador, são vários os artistas negros que têm parceiras loiras, né? Olhos claros, uma coisa bem díspare, né? Bem distante. O fato de ser Salvador não deveria trazer essa consciência, já que, se não me engano, é o lugar mais preto aqui no país. O que acontece que até na Bahia a gente vê que não é tão comum entre os negros essa consciência do lugar onde eles estão. É engraçado, meu irmão, quando você faz essa pergunta, eu lembro de uma coisa, as perguntas que sempre me fazem. Ah, você é baiano? Eu sempre respondo, eu nasci na Bahia, mas eu sou do mundo, né? E eu nasci na Bahia, mas eu sou do mundo. Isso significa que o negro, enquanto brasileiro, haja visto que em Salvador, grande maioria da população, sendo mais explícito, 83,5% da população em Salvador é negra, não significa que eles tenham consciência negra. Ou seja, 83,5% da população soteropolitana não significa que tenham uma consciência negra, porque, por exemplo, até hoje nunca se elegeu um prefeito da cidade de Salvador negro, né? Isso é uma deficiência na consciência negra. E quando eu digo deficiência e cito a questão política, eu estou dizendo que quando a gente fala das relações, inclusive das relações sexuais, interpessoais, interraciais, muitas delas, não são todas, mas muitas delas são frutos dessa falta de consciência negra, né? Vou te dar um exemplo. A gente sabe que o bairro da Liberdade, Curuzu, onde eu nasci, é o maior bairro negro da América Latina. Fora do continente africano, não existe outro bairro que tenha o maior contingente de negros, né? Que não seja no bairro do Curuzu Liberdade, onde tem o Ileaie, onde meu pai foi um dos fundadores do Ileaie, porque foi um dos primeiros a sair. Eu nasci ali. Eu nasci ali. Minha família é uma família que nasceu no Pelourinho. Minha avó é ex-escrava e meu pai nasceu na ladeira ali do Pelourinho. Ou seja, toda essa herança negra que a gente tem, ela não bate absolutamente na questão da consciência negra política. Ou seja, os negros baianos, muitos deles casam com as mulheres que não são negras, porque eles estão dentro desse contingente de negros que acreditam que o sucesso ele só é absoluto quando você compõe uma determinada paleta de coisas culturais. Estou citando um bom carro, dinheiro no banco, uma ótima casa, apartamento, e para compor esse cenário precisa da quarta perna, que é uma mulher que condiga com tudo isso, que é uma mulher branca, loira e etc. Tem mudado muito, viu, meu irmão? Tem mudado muito, e eu falo isso a nível Brasil, né? Porque cada vez mais está vergonhoso um homem negro de poder que tenha consciência não casar e ter filhos com uma mulher preta. Perfeito. Alguém comentou até aqui, foi o nosso irmão, deixa eu ver, que falou do ACM Neto, que se declara pardo. É, Daniel. é, engra... é engraçado. Ele usa aí de duas coisas muito importantes, né? Da liberdade dele de se considerar o que ele quiser, né? Dentro dessa perspectiva de que ele é brasileiro, de que o Brasil é uma mestiçagem, o que é uma merda pra gente, a mestiçagem para o povo preto e para o Brasil. Não suporto a mestiçagem, não concordo e não desejo para o nosso futuro a mestiçagem. Acho que é um prejuízo, é a perpetuação da escravidão no Brasil, a pessoa se assumir mestiço, mas cada um pode se assumir o que quiser, né? E por outro lado, ele é um cara da política, né? Ele faz barganhas, ele faz conchavos, ele faz é, é, suas aceitações
que favoreçam a sua campanha política, o seu estado político de coisas, né? Vale ressaltar, numa coisa que eu estava falando ontem da relação interracial, que os negros, do ponto de vista brasileiro, quero deixar bem claro, os negros que casam com mulheres brancas são absolutas escolhas. Absolutas escolhas. Não sejamos idiotas em dizer que a questão eu amo essa mulher porque o amor me bateu. Mentira. São escolhas. Os homens brancos brasileiros que são casados com mulheres... Os homens negros, desculpa. Os homens negros brasileiros que são casados com mulheres brancas são absolutas escolhas. Porque se a gente for olhar a pirâmide racial, mais uma vez eu rezo isso, e que a pirâmide racial nós estamos acima das mulheres negras apenas. E essa necessidade, essa vontade nossa de ser como o homem branco, algo que vem se desenvolvendo desde o processo de 1500 até aqui, o processo da escravidão no Brasil, né, nos dá esse padrão de beleza, de vivência, né? Ele diz pra gente, esse padrão reza que a gente deve ser bem... Como é que a gente fala? Como é que a gente fala? Porra, bem... Eu sou... Ai, caraca, esqueci uma palavra aqui. Eu sou... Submetido não, comprometido não. Esqueci uma palavra. Mas eu sou uma pessoa que deu certo. Quando diz que eu dei certo é porque eu tenho... Bem-sucedido? Bem-sucedido, caceta! Para o homem ser bem-sucedido, ele precisa ter alguns bens e ele coloca a mulher branca como um dos bens. Então, é uma escolha sim. Inclusive porque a maioria dos homens pretos, eles têm mães pretas. E os seus pais abandonam suas mães pretas simplesmente porque são mulheres negras. Muito bom, muito bom. A gente conversou com o ator Nando... Cunha. Qual é o sobrenome dele? Nando... Cunha? Nando Cunha? Nando Cunha, estava esquecendo o sobrenome. Ele disse uma coisa muito interessante. Quando a carreira estava decolando, falaram com ele onde ele devia andar, que ele devia circular pela Gávea, quem ele deveria se relacionar, que é óbvio, mulheres brancas, e o tipo de amigo, né, com quem ele deveria andar, que aí iam ver ele de uma certa forma para as oportunidades e as portas se abrirem. Isso aconteceu com você também? Sinalizaram para você o melhor caminho, a melhor mulher, os melhores amigos, onde andar para a coisa caminhar mais fácil? Não só me sinalizaram, como se apresentaram para mim todas essas coisas, né? É muito fácil. A gente às vezes esquece que a gente acha que só o negro é uma pessoa burra, né? Existem brancos e brancas absolutamente burras, ignorantes, e que esperam alguém, independente da cor, dar certo na vida para se encostar. São os verdadeiros vagabundos e vagabundas, né? Isso é comum à sociedade. A gente às vezes acha que vagabundo é ladrão, não sei o que, está só ligado à questão do negro. Isso é um conceito pré-estabelecido da imagem do negro. Mas isso também está entre os brancos, né? E isso se apresenta para mim. O Nando tá certo no que ele fala, porque se apresenta para todo negro que dá certo. E a maioria, meu irmão, e para todo mundo que está online com a gente, a maioria das pessoas negras que se dão bem, maioria, elas aceitam esse padrão. A maioria das vezes com medo de serem excluídas desse lugar na sociedade, né? Do lugar de bem-sucedido, do lugar de sucesso, né? Eles aceitam esse caso com as brancas, então se tornam escolhas, como eu falei antes, né? Sim. São escolhas. Se a gente for olhar aí, muito jogador de futebol antes. Hoje, engraçado que eu estava com minha companheira aqui, Kenny, a gente estava olhando no Instagram, a gente viu o jogador Jô, que era do Cruzeiro, se eu não me engano, depois jogou acho que no Santos, sei lá o quê. Esse cara é casado com uma mulher preta, ele torcendo pelo Babu, com os 2 filhos pretinhos dele. Aí a gente falou, porra, que dificuldade para o povo rico negro brasileiro, né? Ter esse perfil, né? Que dificuldade de pensar e sair do enquadramento que geralmente se dá pra gente, né? De que pra você dar certo. Tava olhando ao mesmo tempo o Nego do Borel, por exemplo, que é casado com uma menina branca, né, que na verdade era menor de idade quando ele conheceu,
E aí agora rolou maior putaria com a família da menina, que diz que pega e aí investe, aí mora na Barra da Tijuca, e a menina não queria beijar ele fez surpresa, ele se humilha, e ele, enfim, a verdadeira, com licença da palavra, a verdadeira putaria, né? Em que, na verdade, o que prevalece é a questão racial. Ele vê naquela menina menor, que ele pegou menor de idade, acho que agora com 18 anos, como ele mesmo diz, a mulher da vida dele, que vai dar a ele frutos, filhos e a felicidade. É isso. Complicado. A gente tem uma pergunta sobre a representatividade negra na política. Você vê alguma possibilidade do pastor Isidoro como prefeito de Salvador? Você acha que ele tem chance? Você quer me dar um diazepam primeiro para eu responder? Porque por pergunta sobre maluco. Cara, eu conheço o pastor Isidoro há muito tempo. Como eu te falei, sou uma pessoa que convivo no meio político baiano há muito tempo, né? Ele foi um cara, inclusive, que estourou, e ele se diz isso, não sei o que eu estou dizendo, ele se diz um dos caras que estourou a primeira greve da polícia. Eu vivi a greve da polícia na pele, né? Eu ainda morava no subúrbio de Salvador, e esse cara diz que ele foi um dos caras que organizou uma greve da polícia, onde muitas pessoas negras foram vítimas, onde a polícia parou realmente. Isso é um negócio que eu não desejo para lugar nenhum, né? Nós hoje temos pessoas mais indicadas que o pastor Isidoro. Primeiro, porque ele é um louco, assim, absolutamente louco. É um cara que, inclusive, diz que é ex-gay. Eu nunca vi ex-gay, né? Ele fala gay, ele conta a história dele dizendo que teve relações sexuais com um homem porque ele era gay, depois ele deixou de ser. Aí ele diz que já foi da macumba, deixou de ser e agora é pastor. Ele é ex-tudo, ele era contra Bolsonaro, enfim, é uma pessoa que tem um desequilíbrio psicológico que não dá nem pra gente comentar, né? Agora, a gente tem hoje, para candidata à prefeitura de Salvador, a gente tem Vilma Reis, a gente tem a Olivia Santana, que são mulheres fortes e que têm uma história, né? Uma história na cidade de Salvador, na Bahia em si, dentro da política, que tem uma propriedade do que é a política partidária, o que é a cultura na Bahia, o que é a economia baiana, né? Enfim, são pessoas que são mais indicadas do que o pastor Isidoro para ocupar esse cargo agora, é necessário. Muito bom, muito bom. E voltando para o nosso tema central, que é paternidades, como é que é essa questão de ser pai de menina, né? O universo feminino, né? Porque muita gente fala da questão das masculinidades, que o homem não deve, por exemplo, falar sobre maquiagem, cortes de cabelo, coisas do vestuário. O assunto da sexualidade fica sempre com a mãe para ela tratar. Então, você como pai de menina, como é que se deu essa realidade para você? Primeiro, difícil. Difícil, não por ser uma menina. E primeiro, por ser pai. Ser pai é difícil, né? Antes de mais nada, sobretudo por ser por ser uma menina negra. E eu, como falei na nossa live no outro dia, eu não tive um pai que aprendeu uma paternidade negra. A gente tem que ressaltar que todo tipo de comportamento que nós temos de paternidade ele é consequência do eurocentrismo instalado no Brasil desde 1500, né? A gente foi cortado da gente ali uma raiz de desenvolvimento de uma certa paternidade negra. A gente não sabe o que é ser pai negro, não tem exemplo em lugar nenhum, nem na África, nem nos países africanos a gente tem, né? Só para você ter noção, abrindo um parêntese, tudo que a gente fala de cultura africana no Brasil, essa saudade que a gente tem, muita coisa não existe nos países africanos. Você desce em qualquer país da África e vai dizer assim, isso que eu digo no Brasil, de que, porra, essa cultura, isso aqui, muita coisa já não tem mais no Brasil. E a gente, na verdade, preserva, no sentido pleno da palavra, a gente preserva conceitos, costumes, ideias do povo africano que chegou no Brasil em 1500. É importante ressaltar isso. Junto com essa chegada, essas duas vertentes, esses dois tendões, o homem branco ele desenvolve ao longo do tempo, até hoje, a sua cultura, inclusive uma paternidade. O homem negro é ceifado na raiz.
A gente é ceifado, é jogado fora. E quando eu falo isso, por quê? Porque uma paternidade talvez completa, ela reza a religiosidade de cada pessoa, né? Sim. A ancestralidade, porque assim, você tem uma avó que foi do candomblé ou da umbanda, ou espírita de qualquer segmento, que te ensinou uma coisa, automaticamente você ensina para o seu filho. Estou falando do ponto de vista da religiosidade. A questão econômica, a gente não sabe, a gente não tem fundamento de economia preta, né? A gente está tentando resgatar. As pessoas dizem, preto não sabe gastar dinheiro, não sabe usar dinheiro, para que pagar negro? Isso é uma coisa do período colonial no Brasil, enquanto o branco desenvolveu a questão econômica na vida dele. Não é? Como a gente vai ensinar aos nossos filhos a questão econômica se cortaram na raiz lá em 1500 a nossa possibilidade de empreendedorismo. A gente está descobrindo uma nova forma, ainda não tem um formato. Então, quando eu falo do ponto de vista da educação de uma menina negra, como eu, Érico Braz, que sou filho de uma mulher negra, suburbana, soteropolitana do Nordeste, que foi abandonada. Opa, Aqui, tamo junto. foi. Como eu vou passar para os meus filhos um conceito de paternidade negra se eu não tive nenhuma referência? O que vai acontecer a partir de agora, desde quando eu tive a minha filha, é construir uma nova paternidade baseada no pensamento de que aquilo que eu falei na última live, tudo que eu faço pode ser eurocêntrico. Vamos avaliar? Eu estou tratando essa minha filha, que é uma menina preta, do ponto de vista da masculinidade eurocêntrica. Eu estou sendo um machista descendente de europeu, de português, de inglês, de italiano. Então, eu vou analisar isso, né? E daí, quando eu identifico esse eurocentrismo na minha criação, eu automaticamente barro ele, corto pela raiz e baseado na minha ancestralidade, no que eu lembro da minha avó, da minha mãe, em tudo que foi positivo na minha criação, eu tento construir uma nova criação para minha filha, uma nova educação afrocentrada. Perfeito. Então, essa ideia do afrocentrado é uma coisa que está mais nos valores do que um retorno concreto, né, para a África. A África de hoje, ela está diferente, então, dessa África ancestral. É isso que você acredita, né? Eu peço que a gente preste um pouco mais atenção, né, nisso, porque assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente também não ficar dizendo, porque o costume africano, quando a gente fala África, né, tá falando do continente. A África, ela tem muitos países, mais de 50 países, se eu não me engano. E a gente precisa entender que cada país tem seu costume. Nós temos a Balândia lá em cima, onde tem os países que falam Yorubá, né? A gente tem que entender que existem costumes diferentes. Por exemplo, dentro da própria Nigéria, a gente tem os povos Hausais, a gente tem o povo... Quer dizer, é muito diverso. É muito diverso. A gente, só para você ter noção, meu irmão, dentro do continente africano, se a gente for prestar atenção, a própria religiosidade que influencia na educação, ela é bem complexa. A gente sabe que o islamismo, por exemplo, no continente africano, ele é muito forte, né? Ele é muito forte. A gente vai ver que o islamismo ele surge ali na Arábia Saudita, ali por volta do século 6, 7, né? Porque Maomé ele nasce em 570 depois de Cristo, né? O islamismo nasce em 620 depois de Cristo. E aí, com os primeiros conflitos ali na Arábia Saudita, um dos primeiros lugares que eles partem, né, é a Etiópia, que é logo ali perto. E depois, quando Maomé morre lá na frente, em 600 e acho que 27, um dos objetivos do islamismo é tomar a Ásia e a África. Então, o costume, por exemplo, religioso já não é mais esse que nós estamos falando. Só para você ter noção, na Nigéria, 8% da população ainda cultua essa religiosidade que a gente faz questão de cultuar no Brasil, que é uma religiosidade tradicional. 51% é islâmica, muçulmana, 40
42, 41%, se eu não me engano, é cristã. Então, olha o que eu estou dizendo. Né? Estou falando especificamente da Nigéria, que é um país absolutamente negro. Né? Então, o islamismo lá é muito forte. Ou seja, a educação é baseada nos princípios islâmicos muçulmanos. Tá? Perfeito. E aqui no Brasil, o preto cristão, né? Perguntaram aqui, ele está buscando também a aceitação da sociedade, por isso que ele rejeita a Umbanda, o Candomblé e religiões de matriz africana? É claro. É claro, a gente aprendeu assim. A gente aprendeu que a gente só vai estar salvo se a gente aceitar Jesus. Porque Jesus é o único caminho, única verdade, única vida. Mentira. Eu digo isso com propriedade, porque eu não sou cristão há muito tempo e foi uma libertação para mim. Né? Não existe um único caminho, uma única verdade, uma única vida. Deixa eu só acender a luz aqui que tá ficando escuro. Não existe legal. isso. Né? Perfeito. Não existe. A gente tem os segmentos, todos eles são os muçulmanos são pessoas que creem, têm a crença dele, que vale a pena. Os judeus têm a crença deles, os cristãos estão lá, todo mundo tem sua crença, mas não existe um único caminho, única verdade, única vida, gente. Não é possível. Existe um respeito a tudo isso. Claro que no Brasil as pessoas têm a necessidade, por conta de uma história que nós temos, de dizer que são cristãos porque serão aceitos e porque serão salvos e etc. Mas vale ressaltar que isso faz parte da colonização brasileira, do processo de escravidão no Brasil, que desde os cais, onde os negros chegavam, eram automaticamente desreligiosizados, se eu posso dizer isso. Arrancavam-se suas religiões, né, e eram impostas outras. Perfeito, muito bom. Tem alguém falando alguma coisa aí, meu irmão? Ó, eu vi alguém falando. Cadê? O que tá rolando aí? Alguém falando aí de printar, tudo macumbeiro, só printar e denunciar a galera. O Ayrton. Aí, o Ayrton tá revoltado, ó. Bando de macumbeiro safado, ó. Ele disse. Como é que ele falou? Que vai tomar no cu, macumbeiro? Que isso, cara? Esse nome tá com cara de fake, né? Ayrton Senna. Ayrton fake, querendo atenção. Mas é interessante isso da masculinidade, né? Porque quando a gente tem uma filha, muita gente diz que o homem, por exemplo, não brinca de boneca, não mexe com maquiagem. Então, você entrou nesse universo feminino ou você não ainda tinha essa mente, né, que separa coisas de homem e coisas de mulher? Cara, como que um artista pode ter essa separação? Eu já vivi vários personagens na minha vida. Eu já fiz personagem gay, já fiz personagem travesti. Isso não que tenha necessariamente passado pela minha criação, mas eu aprendi muito cedo de que brinquedo é brinquedo, né? Não tem problema, gente, um menino brincar com uma boneca, isso não vai influenciar na sexualidade dele, não vai alterar o gênero dele, ele vai deixar de ser homem ou ser gay porque o pai deu uma boneca ou deu um carro para ele dizendo você vai ser homem, entendeu? Não, isso não tem nada a ver. É realmente fruto de uma ignorância e de um conceito, de uma filosofia brasileira de que todo homem tem que ser másculo, né? Sim. Todo homem tem que ser machão, tem que ser, como fala na Bahia, retado, né? Isso é um problema. Perfeito. E você falou sobre paternidade, uma questão que surge muito da paternidade é a paternidade do pai separado. É possível exercer mesmo essa paternidade ou, uma vez que vem a separação, fica praticamente impossível fazer parte da vida do filho, do cotidiano, do que ele está passando? Você consegue isso, ser um pai presente, mesmo sendo separado? Sim, é possível. Eu falei na outra live que a separação, a gente tem que entender que a separação ela não prejudica a criança, né? Desde que você saiba tratar. Ninguém é obrigado a viver com ninguém, assim como ninguém é obrigado a fazer filho em ninguém, né? A gente faz porque quer. Todo mundo sabe o caminho
para fazer filho. Agora, tem que ter a maturidade de entender que essa necessidade de separação, de não estar morando com a pessoa, não deve influenciar na criação nem na vida do filho, né? Sim. Por quê? Porque a criança, como a gente sempre fala, e vou ser bem clichê, o filho não tem nada a ver. Eles não pediram para nascer. Só que você, como adulto, a gente como adulto, o homem, a mulher, os homens, sei lá, duas mulheres, eles têm noção do que é ser casado, do que é estabelecer uma relação. E ter filhos dentro de uma relação é uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente sabe disso, automaticamente a gente diz não. Eu preciso dar atenção. Eu, por exemplo, tenho uma filha que mora em Salvador, como você pergunta em relação à minha paternidade, eu fico ligado com ela o tempo inteiro. Né? Não sou mais casado com a mãe dela, sou casado com Kênia já há um tempo, mais de 10 anos, mas minha filha Érica, ela é uma pessoa que está ligada comigo o tempo inteiro. Eu participo da educação dela, participo da vida social dela, sei com que ela anda, sei para onde ela vai. Só para você ter um exemplo, outro dia eu estava aqui de madrugada, acordei 3 horas da manhã, e aquela intuição de pai bateu. Aí eu entrei no WhatsApp, quando eu olhei ela estava online. Entrei no Instagram, ela estava online, mandei uma mensagem para ela 3 horas da manhã, eu falei, não tá dormindo por quê? Ela disse, estou estudando e vendo umas coisas aqui. Disse, mais 3 horas da manhã, se não tem necessidade dentro da quarentena, não precisa nem estar estudando agora. Estuda de manhã, vá dormir. E ela foi dormir. Ou seja, eu estou o tempo inteiro prestando atenção, participando, quero saber das dificuldades. A idade que ela tem, que é 16 anos, uma idade muito difícil, né? Uma idade das escolhas. E eu estou o tempo inteiro amparando, prestando atenção, sugerindo coisas, né? Ela vira e mexe, vem com... Isso me abre com ela uma porta, porque ela vem sempre com novidades em relação à religiosidade, à sexualidade, à política. Ela me surpreende, às vezes, com umas posições políticas que eu digo, caramba, eu acho que eu estou ficando velho que eu não consigo pensar essas coisas. Perfeito. Mas a presença é essa. Você falou de sexualidade, aí perguntaram o que você acha, né, de uma mulher trans, por exemplo. Você tem uma abertura com essa questão do gênero? Se a sua filha se descobrir lésbica futuramente ou algo do tipo, isso é um tabu? Como é que é essa relação de vocês dois? Para mim não tem tabu nenhum, meu filho. As pessoas são seres humanos. A gente tem que entender que elas são seres humanos. E a gente tem que respeitar. A gente não decide o que as pessoas são. A gente apenas interfere. Isso tem que ficar claro. Nós não temos o poder de decidir o que elas são. Nós interferimos no que elas são. Nós contribuímos positivo ou negativamente para a formação dessas pessoas. Então, se isso acontecer, é uma situação nova aí que eu vou aprender a lidar com isso no andar da carruagem, mas já tenho o meu princípio, que é o princípio de que todo mundo pode ser o que quiser e o que elas são de verdade. E aí a gente vai descobrir junto o que é ser isso. Né? Exato. Perguntaram também da sua relação com os filhos da sua atual esposa, né? Os enteados. Como é que é essa relação? Eles são como se fossem filhos, como se fosse sobrinho? Como é que é essa proximidade? Hoje eles já são mais adultos, né? Já são adultos, cada um tem uma conta de sua vida. Eles nem moram com a gente, mas a gente morou um tempo. A gente morou um tempo, acho que aproximadamente uns 7 anos juntos. Já estão todo mundo em idade, praticamente casado, já encaminhando suas vidas, mas a relação era a relação realmente de paternidade, né? Com minhas cobranças, com cobranças deles, uma relação de paternidade comum, até porque eu e Miquel, nós somos casados e a gente vivia todo mundo na mesma casa, então não tinha como ser diferente, né? Quem assume a maternidade dela é sempre no lugar correto, e eu fazendo ali o lugar do padrasto, e eles, como tem pai também, né? Tinham relação com o pai deles, enfim. Era uma relação que se dava nesse âmbito, né, do respeito, da paternidade, da maternidade, enquanto família mesmo. Perfeito. E tem alguém que ajuda você nessa descoberta enquanto pai? Alguém com quem você conversa ou algo que você lê? De onde você tira, né, informações para se tornar um pai melhor? Rapaz, essa pergunta é bem complexa. Porque com a rotina que eu tenho, meu irmão, de estar o tempo inteiro correndo, agora na quarentena que está mais tranquilo, vira e mexe, eu pesco com o Kênia, né?
Fala assim, pô, aqui nesse aqui, quem às vezes me chama, ah, você não acha que isso ou determinada coisa aqui é assim, sabe? Aí eu caio naquilo que eu te falei. Eu paro para pensar o que é que tá rolando. O meu julgamento sobre isso é um julgamento branco, eurocêntrico que eu aprendi, ou existe uma forma nova de lidar com isso, né? Fico sempre pensando, a Kênia me ajuda muito. Minha mãe é uma pessoa que tem uma educação bacana também, que me ajuda a me dar uns auxílios, né? Em relação à leitura, eu não tenho nenhum tipo de leitura que eu recomende aqui agora, porque aí está uma coisa que eu sempre falo e eu vou ser um pouco enfático nesse momento. Todas as filosofias, com exceção de algumas que a gente tem descoberto, tem descobrido agora nos últimos anos, depois que a gente começou a frequentar a faculdade por conta das cotas, depois que a gente aumentou a quantidade de negros nas salas das universidades, a gente descobriu algumas filosofias africanas. Mas muitas das filosofias, livros de autoajuda, uma série de coisas que a gente tem, vídeos, programas, filmes, eles são absolutamente brancos, eurocêntricos. Então eu desconfio de todos eles. Eles são feitos do branco, pelo branco e para o branco. Então eu não sigo nenhum deles. Eu prefiro ir pelo que eu aprendo com a minha esposa, com Kênia, pela educação da minha mãe, que é uma educação renovadora, né? E dessa utopia, talvez, de se ter uma educação mais centrada, mais afrocentrada, mais correta, mais justa com a juventude que está chegando aí. Perfeito. A gente recebeu exatamente essa pergunta. Qual é o caminho que o preto brasileiro deve trilhar, já que onde ele olha, ele só vê coisas voltadas para a branquitude. Então, quem quer fazer esse retorno deve procurar onde exatamente? Você tem alguma dica aí? Olha, a gente tem pensadores brasileiros e africanos e americanos, até negros, né, que pensam sobre todas essas questões que a gente tem falado aqui, dentre outras, né? Então é bom sempre ir na fonte de pessoas que contam suas histórias, e que forjam novos conceitos de educação, de política, de economia. A gente sempre olhar para o novo, né? Olhar para novas perspectivas, a gente ler, como eu tenho feito a campanha nos últimos dias, ler coisas novas nos ajuda a abrir a mente e pensar novas coisas, né? Refletir. Vou dar um exemplo, a gente nunca parou para questionar o cinema brasileiro, né? Por exemplo, o cinema, a arte, ela é educação. Ela faz parte da educação. A cultura, ela se instala na escola. Ela tem o seu momento institucional, que é a escola, né? E a gente nunca olhou que o cinema ele faz parte da educação da gente. Se a gente for olhar, a grande parte do cinema brasileiro, 98%, são feitos por brancos, né? Como acho que eu já falei pra gente aqui. A Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que regula o cinema brasileiro, que regula o dinheiro que é feito cinema, ele mesmo fez, a própria Ancine fez um panorama em 2016 e mostra pra gente que 98% do cinema brasileiro é feito por brancos. Olha que contradição miserável, meu irmão, né? Porque grande parte da população brasileira, 54%, é negra. Essa população paga imposto. A Ancine, ela regula o dinheiro do imposto para fazer o cinema. 54% somos nós que pagamos imposto a essa Agência Nacional de Cinema, que financia 92% do cinema brasileiro com brancos. Olha que contradição, né? Então, isso é questionável. É a gente entender que o YouTube, que está aí com vários filmes... Eu vou te dar um exemplo. Na música, por exemplo, a gente não tem dupla sertaneja negra, né? E a maioria da população adora a dupla sertaneja. Adora a música sertanejo universitário, a galera, né? Mas não tem negros. Não tem negros. Isso faz parte da nossa educação? Faz, porque está na nossa cultura. A gente precisa prestar atenção nisso, né? E aí dizer, pô, que tipo de música é essa? Me contempla? Onde é que tá? O pagode me contempla? Quem tá cantando pagode? Quem tá cantando sertanejo, né? Aí a gente vai pro cinema, como eu falei. Que cinema é esse? Quem são os atores que estão no cinema? Quem tá ganhando? Tudo isso faz parte da nossa cultura, que faz parte da nossa educação. Então, eu questiono tudo isso
né? E apresento para minha filha, inclusive filmes diferentes, música diferente. Não digo que eu não deixo de ir com ela no show. Por exemplo, a gente foi no show da aquela dupla, as meninas bem novinhas, mas esqueci agora, que é bem legal, que é bacana. Isso aí é legal, mas você também precisa ouvir um outro segmento. Você já ouviu Lued? Você já ouviu? Aí fui dando para ela uma lista de pessoas pretas que cantam, né, que fazem um outro tipo de música, né? Enfim, a gente tem que começar a entender esse cenário cultural que a gente tem, político, econômico, para a gente construir esses conceitos novos para os nossos filhos. Perfeito. E você me fez lembrar uma coisa triste, né? Porque em 12 anos de vida escolar, eu praticamente não vi personagens negros, mesmo na escola, né? O que eu sei de negritude, primeiramente, eu vi no teatro, né? Peças que falaram sobre Prata Preta, o sambista Ciro e diversos outros. E não se fala, né, praticamente no legado preto, né, brasileiro na escola. Você acha que isso a gente deve fazer alguma coisa para que isso seja cumprido? Já que existe até uma lei, né? A Lei 10.639/3, ela diz que tem que ser ensinada a cultura afro-brasileira nas escolas. E ainda assim não se fala nada. Como é que a gente pode mudar essa realidade? Você vê alguma direção? Olha, eu sou radical, viu, meu irmão? Eu tô até sendo aqui mais tranquilo, porque isso é uma live, fica tudo. Tem gente de todo tipo, a gente tem que respeitar, mas eu sou até um pouco radical. E quando eu digo que eu sou radical, é porque eu preferia que tivesse escola para negros, tá? Nas periferias, a gente tivesse nas periferias escolas absolutamente para ter pretos com conceitos pretos, né? Por quê? Porque essa falta que você teve na sua adolescência, ela é comum para todo e qualquer jovem brasileiro negro. Os não negros, eles são contemplados o tempo inteiro. Eles saem de casa com seus pais brancos, com empregadas pretas que fazem seus cafés. Eles vão para a escola. Na escola eles assistem toda essa história que a gente está vendo aí. Quando se ouve falar de cultura preta, eles ouvem Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, falando que na Bahia só tem neguinho e que as meninas todas são Gabriela, não é? Que são tietas, que são etc, coisa e tais. Esses mesmos garotos brancos, quando voltam para casa, eles xingam as nossas mães empregadas domésticas, né, de macacas, de puta, porque o almoço não está pronto, porque, enfim, eles têm esse privilégio. A gente, quando a gente vai para a escola nesse período, a gente acorda, a gente tem um café com pão muito rápido, regrado, às vezes sem a mãe ou sem o pai que já saiu para trabalhar, para cuidar, inclusive, de pessoas brancas, né? A gente não tem um acompanhamento dos nossos pais na escola, porque eles não podem estar presentes, né? E aí, quando se trata da sala de aula, eu entro no que você falou, que são as referências. A literatura que é dada na sala de aula, ela é eurocêntrica. Volto nesse ponto, né? Os nossos grandes... Eu tenho um TED que eu fiz, que está lá no YouTube, se vocês botarem lá TED Érico Braga, vocês vão ver que eu falo do processo de fabricação da morte simbólica da gente, que é, inclusive, no processo da escola. Na escola, eles matam a gente durante um processo de formação, né? Nesse processo que nós passamos 4 anos, seja no secundário, seja lá o quê, ali é construído um processo de fabricação da nossa morte que é absolutamente cruel. E eu falo simbolicamente, porque a gente não está nos livros, a gente, né? A gente está lá como o negro isso, o negro aquilo. A gente quando se fala de negritude, se trata só da Bahia. Esquece que Porto Alegre tem negros, Rio de Janeiro tem negro, São Paulo tem negro, Recife tem negro, todos os cantos do Brasil tem negro, né? Embora grande parte da população negra esteja na Bahia, mas isso não significa que só tem essa forma de negro no Brasil, não é? Aí entra tudo, a gente vai estudar o quê? A moreninha, a gente vai estudar, tanto quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente vai estudar Casa Grande e Senzala, que é uma merda de obra,
né? A gente vai estudar Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma merda de obra, e o seu ator segue junto, seu autor segue junto. A gente aprende que negro tem que estar na cozinha. Nossa mãe, Anastácia, tem que estar na cozinha, né? Ela fazia Pô, cara, você ótimas. falou isso. Eu me lembrei, a escola que eu trabalho, eu sou professor da educação municipal. Esse ano está homenageando Monteiro Lobato, rapaz. Desculpe, mas que se foda Monteiro Lobato. Estou sendo bem sincero. É um desserviço à humanidade. Um cara que pedia. Ele é um desserviço à humanidade. Ele pedia para esterilizar o povo negro para parar de nascer preto no Brasil. Isso as pessoas não sabem. Mas se você falar mal de Emília, as pessoas caem matando em cima de você. Né? Se falar mal de Sabugosa, né? Se falar mal da Dona Benta, que não sabia cozinhar porra nenhuma, mas virou o nome da farinha. Não é? Ou seja, essas desconstruções elas são necessárias na vida da gente. A gente colocar novas literaturas, esquecer Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, Monteiro Lobato, todos esses caras, né? Pegar novas literaturas, a gente vai estar ajudando, e aí eu vou entrar no que você me perguntou, que é deixar a Lei 10.639/03 viva nas escolas, porque ela simplesmente nos ensina, ela nos obriga a ensinar a história da África, além dessas histórias, para além dessas histórias eurocêntricas no Brasil. E para fechar esse assunto, eu queria só dizer que grande parte dos professores se sentem no direito de desobedecer a lei, descumprir a lei, de serem criminosos por conta da sua subjetividade religiosa. Não é verdade? Muitos deles, por serem cristãos, têm a ignorância de achar que falar da história da África é falar de religião. E não é. Não é falar de religião. Nós estamos falando de civilização. Dentre os assuntos tratados, pode-se entrar a questão da religiosidade, como se entra no eurocentrismo a religião cristã como predominante. Mas não se trata, a Lei 10.639, ela não se trata de religiosidade, não se trata de candomblé, não se trata de macumba. Se trata de civilização. Perfeito, muito bom. E você entrou numa pergunta, numa questão, né, que é a vida escolar, e pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as escolas particulares que são consideradas ter um ensino melhor, elas normalmente são dominadas pela branquitude, né? Só tem alunos brancos. E a escola pública, onde tem mais alunos negros, se questiona muito a qualidade do ensino. Então, muitos pais perguntam para a gente, né? Poxa, a gente tem um poder aquisitivo legal, bota o filho na particular, onde ele vai ser rodeado de brancos, vai sofrer mais bullying, ou bota ele na pública, onde o ensino não é tão bom, mas ele vai ter mais iguais, mais pretos ao redor dele. Você, qual foi a direção que você seguiu? A sua filha, ela estudou na escola privada ou na pública? Olha só, eu sou daquele conceito de que a gente tem que comer sempre o que é melhor, né? A gente tem, não, a gente não nasceu para sofrer em nada na vida. Tem que sempre fazer o melhor. Só que existe um porém. Nesse caso da questão da educação, a gente queria muito que estivéssemos uma escola pública nas comunidades, com conteúdo, com professores, com condições melhores. Mas não temos. E isso faz parte de um processo de fabricação da morte simbólica e física do povo negro no Brasil. Prestemos bem atenção nisso, que isso faz parte de um plano de destruição da comunidade negra, do povo negro no Brasil, né, do extermínio. Quando a gente pode colocar na escola particular, eu digo que coloque. Se tem condições de pagar uma educação melhor, sim, sim. Mas entendamos que quando você coloca uma criança para viver num meio, uma extensão de educação da sua casa, ou seja, a educação começa em casa, a extensão disso está na escola, o que você ensina em casa vai se estender para lá e de lá para cá, ou seja, aí você forma o cidadão, né? Você tem que entender que quando você faz isso, você vai ter que dispensar um tempo para complementar e corrigir essa educação que é dada na escola, que é uma extensão de casa.
Não dá para pegar um filho porque você tem dinheiro e botar numa escola particular, absolutamente branca, e largar ele lá dentro dizendo: a educação lá é ótima, ele vai sair de lá formado, formada. Não. Você vai ter que fiscalizar, porque não tenha dúvida de que o conteúdo que é dado lá é absolutamente europeu, eurocêntrico, cristão, sem diversidade e sem respeitar a transversalidade da educação e da cultura no Brasil. Isso é muito importante. O papel do pai e da mãe que tem dinheiro, da família que tem dinheiro, que bota uma criança na escola, é questionar, causando uma transversalidade. Fazer uma transversal no que ele está aprendendo nessa escola, com questionamentos do comportamento, do pensamento desse novo cidadão que está se formando. Perfeito. Caramba, depois dessa aula vai chover pedido de novo para você voltar outra vez, rapaz. Tá me arrumando um problema aqui. Bom, a gente tem 2 minutinhos. Eu queria que você encerrasse com algo que você acha importante acrescentar, um recado para quem está aqui acompanhando a gente. E aí, é isso, né? Já estamos aqui com 58 minutos. Então, eu queria te agradecer de antemão, dizer que a gente vai fazer mais muita coisa para a gente falar. Dizer que eu estou honrado de estar aqui participando com vocês. Dizer que tomem conta de vocês nesse período, porque é muito difícil agora. Respeitem o que a natureza está dizendo. E isso é uma educação ancestral que eu aprendi durante a minha vida de religiosidade. Estou aprendendo em casa com minha esposa Kênia, que é mãe santo, que é Ialorixá. Ela está falando que a natureza está falando com a gente precisa entender. Muito obrigado a todos vocês. Dizer que a gente vai voltar numa outra, né? Que tem muita coisa pra gente mastigar. Vou cobrar, hein? Semana que vem. Já tá marcado semana que vem. Tamo junto, irmão. Valeu, abraço. Um abraço, meu irmão. Até já. Valeu, até. Tchau. Tchau. Nossa, que aula, hein, gente? Que aula que o irmão Érico Braz acabou de dar pra gente, hein? Muito obrigado a todos que vocês estiveram aqui com a gente. Vou salvar essa live para o nosso canal do YouTube. Pais Pretos Presentes. Se ainda não se inscreveu, se inscreve lá que tem várias lives incríveis. A gente já teve inúmeras conversas importantíssimas sobre o homem negro e afetividade, sentimentos, relacionamento, paternidade, parentalidade de um modo geral. A minha esposa já fez diversas lives incríveis também. Uma delas que eu lembro foi sobre a questão da adoção, com a doutora Ângela Borges Quimbango, que falou da questão da adoção e a questão racial. Eu recomendo muito que vocês assistam essa live, porque surgiram muitas perguntas aqui ao longo desse tema. Então, passa lá no YouTube, Pais Pretos Presentes, se inscrevam. Essa live vai ficar durante 24 horas aqui no Instagram e depois vocês podem acompanhar pelo YouTube, tá bom? Quem tiver sugestão de pessoas incríveis, assim como o Érico Braz, que esteve aqui com a gente, dê esse nome pra gente, passa o Instagram pra gente lá pelo direct, faz a sugestão pra gente, que a gente entra em contato com a pessoa e convida para uma live aqui. Outra opção é se cadastrar no nosso coletivo através do link que está aqui no nosso perfil do Instagram. Você vai se cadastrar, sugerir pautas e, além das pautas, é claro, pode sugerir pessoas para a gente conversar, né, por esse canal. E é muito importante porque a gente também tem grupos de discussão no WhatsApp, no Facebook, tem um grupo fechado, né, tem uma página no Facebook. Temos 4 grupos no WhatsApp, um grupo só para pais pretos, tem um grupo só para mães pretas, um grupo para pais e mães pretas trocarem, os dois, e para pais e mães brancos que têm filhos negros, tem um grupo também para esse público. Então, ninguém fica de fora nos nossos grupos fechados de discussão. E tem o grupo do Telegram também, temos diversos livros importantíssimos lá, livros pretos, para a gente aumentar a nossa consciência racial. Vamos estudar o texto O Espírito da Intimidade, que é um texto fantástico que fala da nossa ancestralidade e dos nossos princípios. Eu deixo aqui o convite para que você faça parte dos nossos grupos de troca, de apoio, de acolhimento e principalmente de discussão, tá bom? Nós vamos crescer juntos e crescer permanentemente, porque esse coletivo ele não é fruto dessa quarentena. Estamos aqui desde abril de 2019, já temos mais de um ano aqui, começamos no dia 5 de abril, então é uma honra contar com o apoio de vocês. Hoje somos mais de 10 mil pessoas aqui no Instagram, mais de 30 mil pessoas no Facebook, mais de 3 mil pessoas no Twitter
e de centenas de pessoas também no WhatsApp. Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Aqui é Humberto Baltar. Juntos somos muito mais fortes. Um abraço a todos, uma boa noite.